Finge ser meu namorado por 10 dias, o empresário rico suplicou ao funcionário da limpeza. Caio limpava o chão de mármore polido como fazia todas as noites há quase 2 anos. O prédio da Moreon Tech parecia mais um templo de vidro e aço do que uma empresa. Tudo ali era impecável, silencioso, frio, assim como o homem que comandava aquele império bilionário, Leonel Moreon, o CEO mais temido da cidade. Mas Caio nunca tinha sequer cruzado com ele, ou pelo menos era o que pensava. Enquanto esfregava uma das paredes de vidro no 42º andar, ouviu um barulho seco vindo da sala de reuniões. A porta, que sempre permanecia trancada, estava entreaberta. O segurança havia dito que o andar estaria vazio. Curioso, mas cauteloso, Caio se aproximou devagar. Lá dentro, viu um homem sozinho de pé diante da janela, com o celular pressionado contra o ouvido e a mandíbula travada. Se você ama histórias que fazem o coração acelerar, já se inscreve no canal para não perder nenhuma próxima. Não, eu não vou inventar um noivo só para assinar contrato. A voz era firme, carregada de frustração contida. A chamada terminou abruptamente. Leonel se virou e por um segundo o olhar frio e cortante dele encontrou o de Caio. O bilionário franziu o senho, como se calculasse algo. Caio ficou imóvel, como se tivesse sido pego invadindo um mundo que não era o seu. Mas ao invés de expulsá-lo, Leonel deu um passo à frente. Qual é o seu nome? Perguntou com um tom neutro, mas atento. Caio, senhor. Eu só vim... Achei que não tinha ninguém aqui, respondeu, engolindo seco. Leonel o observou por longos segundos, como se estivesse diante de uma ideia que ainda estava tomando forma. Você trabalha aqui há quanto tempo? Quase 2 anos. Turno da noite. Faço a limpeza dos andares altos. Caio respondeu confuso, mas tentando parecer tranquilo. Tem algum envolvimento com a imprensa? Alguma rede social famosa? Leonel insistiu. Hã? Não, nada disso. Só tenho o meu Instagram que quase ninguém vê. Por quê? O bilionário fez um sinal para que ele entrasse e fechasse a porta. Aquilo não fazia sentido. Um CEO bilionário conversando com um faxineiro às 3 da manhã, como se estivesse prestes a fechar um negócio. Leonel respirou fundo, ajeitou a gravata com precisão cirúrgica e foi direto ao ponto. Preciso de alguém que finja ser meu namorado por 10 dias. Vai ser discreto. Só algumas aparições, fotos, um jantar em família. Em troca, você vai receber uma quantia generosa e a garantia de que nunca mais vai precisar passar pano nesse chão. Caio soltou uma risada nervosa, achando que era uma piada. Isso é sério, muito sério. E não é por amor, é por negócios. Estou sendo pressionado por investidores que querem uma imagem estável. Acreditam que alguém comprometido é alguém confiável. Ridículo, mas necessário. Caio olhou para aquele homem arrogante, impecavelmente vestido, oferecendo uma proposta absurda como se estivesse pedindo café. 10 dias fingindo ser o namorado de um bilionário? Em que planeta isso fazia sentido? Mas a vida de Caio nunca tinha feito muito sentido mesmo. Ele mal conseguia pagar o aluguel. A mãe estava prestes a ser despejada do hospital por falta de convênio. E pela primeira vez em muito tempo, uma porta se abria, mesmo que fosse a porta mais estranha do mundo. Leonel caminhou até ele e estendeu a mão. 10 dias, você me ajuda, e eu salvo a sua vida. Fechado? Caio hesitou, olhou para a mão estendida, para os olhos calculistas à sua frente e sentiu o coração acelerar. Naquele momento, ele sabia 2 coisas com certeza, que aquilo era loucura e que estava prestes a dizer sim. O dia seguinte começou cedo, e nada parecia real para Caio. Ele mal dormiu tentando processar o que tinha acontecido. Um bilionário oferecera dinheiro, muito dinheiro, para que ele fingisse ser seu namorado. Ainda parecia uma pegadinha mal elaborada. Mas quando acordou, havia um carro preto na porta da pensão onde morava, com um motorista de terno esperando por ele, como se fosse rotina. Dentro do carro, encontrou um envelope discreto. Um cartão simples com a caligrafia precisa de Leonel dizia: hoje às 10 horas, vista-se como você. Não como faxineiro, não como modelo, seja você. A frase martelou na cabeça de Caio durante todo o trajeto até a mansão Moreon, um casarão moderno e isolado na colina mais cara da cidade. A entrada era feita de vidro fumê e concreto aparente.
Tudo ali exalava riqueza, mas de um jeito frio, quase solitário. Assim que entrou, foi recebido por Sofia, a secretária pessoal de Leonel, que parecia mais uma agente da CIA. Discreta, objetiva e com um tablet na mão, ela o conduziu até uma sala ampla, onde Leonel o aguardava. Dessa vez, de jeans e camisa branca, sem terno, mas ainda com aquele olhar calculado que misturava praticidade e desconfiança. Antes de tudo, começou Leonel, entregando-lhe um contrato com 10 páginas. Você vai assinar isso. Sigilo absoluto. Nada de gravações, nada de confissões. Durante os próximos 10 dias você será meu namorado. Natural, íntimo, convincente. E o mais importante, confiável. Caio leu com atenção, apesar do nervosismo. O valor oferecido era surreal. Ele poderia quitar as dívidas, pagar o tratamento da mãe, voltar a estudar, talvez até escrever seu livro. Assinou. E ali o teatro começou. Leonel o observava com intensidade. Agora, precisamos trabalhar no básico. Como se conheceram? Onde foi o primeiro beijo? Há quanto tempo estão juntos? Essas histórias precisam estar alinhadas. Me diga uma mentira que pareça real, disse, sentando-se diante dele como um diretor moldando um personagem. Tá, Caio pensou por alguns segundos. A gente se conheceu na cafeteria em frente ao prédio. Você pediu um café que veio errado, eu estava atrás na fila e troquei com o meu sem você perceber. Aí, dias depois, você me viu e agradeceu. E começamos a conversar. Leonel arqueou a sobrancelha, surpreso com a naturalidade. Isso foi convincente. E o primeiro beijo? No estacionamento, quando você me ofereceu carona numa tarde chuvosa, disse Caio, quase sorrindo da própria invenção. Ótimo. Agora repita como se fosse verdade. Eles treinaram as falas, os gestos, os olhares. E quanto mais repetiam, mais aquilo parecia real. Havia uma química estranha ali. Leonel, mesmo contido, parecia cada vez mais atento ao jeito espontâneo de Caio. E Caio, por sua vez, notava que o bilionário, por trás da armadura, escondia um silêncio cheio de dor. À noite, o primeiro teste real. Um jantar com a irmã de Leonel, Amanda, uma executiva feroz e desconfiada, que adorava desmontar quem se aproximava demais do irmão. Então, você é o famoso Caio, disse Amanda ao vê-los entrarem de mãos dadas. Em carne, osso e produto de limpeza, respondeu ele com um sorriso espontâneo, arrancando uma risada genuína da mulher. Leonel o olhou de lado, surpreso. Pela primeira vez, alguém parecia lidar com aquela família sem medo, e funcionava. Amanda se mostrou mais receptiva do que Leonel imaginava. Mas o jantar também serviu de alerta. Amanda não era burra. Perguntou onde Caio estudou, onde morava, e até que tipo de vinho ele e Leonel costumavam tomar juntos. Caio respondeu com graça e rapidez, mas sentiu que estava pisando em ovos. Leonel apenas observava sem corrigi-lo, o que, de alguma forma, era mais intimidador do que se ele o tivesse interrompido. No carro de volta, silêncio. Caio olhava pela janela, tenso. Ela vai descobrir, murmurou. Não vai, você foi melhor do que imaginei. Conseguiu fazer minha irmã rir, o que não acontece desde o Natal de 2017. Leonel comentou seco, mas com um leve tom de admiração. Caio virou o rosto encarando-o. Você sabe que isso pode sair do controle, né? Leonel olhou de volta, sério. Eu conto com isso. É assim que negócios funcionam. Mas Caio sabia que aquilo não era só negócio. Ele sentia, no modo como Leonel o olhava quando achava que ninguém estava vendo. Na forma como o toque das mãos, mesmo ensaiado, demorava mais que o necessário. No silêncio carregado de perguntas que ainda não tinham resposta. E no fundo, Caio se perguntava, será que dá para fingir por 10 dias, sem que alguém se machuque de verdade? Na manhã seguinte, Caio acordou sentindo o peso de algo novo. A mansão Moreon, antes apenas um cenário de luxo, agora tinha cheiro de café passado por ele mesmo, toalha úmida no banheiro e o som abafado dos passos de Leonel pelo corredor. Eles estavam morando juntos, mesmo que por poucos dias, e a intimidade forçada começava a desenhar contornos reais que nenhum dos dois estava preparado para encarar. Leonel, como sempre, mantinha a postura rígida e uma agenda milimetricamente organizada. Mas agora,
Caio começava a perceber as brechas, o olhar demorado enquanto tomavam café. O jeito que ele perguntava, com naturalidade quase disfarçada, se Caio havia dormido bem. E o detalhe mais revelador: Leonel começava a rir. Não gargalhadas escancaradas, mas pequenos sorrisos que escapavam do controle quando Caio fazia alguma observação boba ou comentário sarcástico sobre o mundo dos ricos. Naquele dia, o casal de mentira teria seu maior teste até então: uma entrevista exclusiva com a revista mais influente do país. A matéria seria publicada na véspera da assinatura do contrato com os investidores internacionais. Para Leonel, tudo precisava parecer perfeitamente autêntico. O fotógrafo, a jornalista e uma pequena equipe invadiram a mansão com luzes, câmeras e roteiros. Mas, ironicamente, o que mais chamou a atenção foi a naturalidade que surgiu entre os dois. Quando pediram que eles se sentassem no sofá como um casal comum, Caio simplesmente se jogou de lado, encostando a cabeça no ombro de Leonel, sem pensar, sem ensaiar. Leonel hesitou por meio segundo, mas depois pousou a mão no joelho de Caio, como se aquilo já fosse rotina. A jornalista notou: "Vocês parecem estar juntos há anos. Como se conheceram?" Perguntou com aquele sorriso profissional, mas os olhos buscando falhas. Caio contou a história da cafeteria com a leveza de quem quase acredita nela. Leonel confirmou tudo, olhando para ele de um jeito que Caio não sabia se era ensaio ou verdade. Mas o que mais surpreendeu foi o improviso. "Ele me salvou de mim mesmo", disse Leonel do nada. A sala ficou em silêncio. A jornalista abriu um sorriso sutil. "Como assim?" Leonel pigarreou, tentando manter o controle. "Eu vivia cercado de números, contratos, metas. Não lembrava mais o que era chegar em casa e sentir que alguém se importa, sem querer nada em troca. O Caio apareceu e me lembrou disso. A resposta não estava no roteiro, nem nos ensaios, nem no contrato. Depois que a equipe foi embora, Caio ficou parado no jardim, encarando o céu nublado, tentando entender o que estava sentindo. Leonel se aproximou em silêncio, parando ao lado dele. "Você foi bom hoje", disse quase num sussurro. "Você também improvisou", respondeu Caio sem olhar. Leonel hesitou. Eu só disse o que parecia certo naquele momento." Caio respirou fundo, tentando manter a lucidez, mas ela estava escorregando. Os limites do acordo estavam ficando borrados e o coração não seguia a cláusula contratual. Naquela noite, um novo acontecimento virou tudo de cabeça para baixo. Durante um jantar informal com 2 investidores americanos, um teste final antes da assinatura do contrato, Leonel e Caio foram convidados a contar detalhes íntimos do relacionamento. Brincadeira ou não, um deles pediu que os dois se beijassem, só para provar que não era encenação. Leonel endureceu na hora, mas antes que pudesse recusar, Caio se inclinou com naturalidade, encostando os lábios nos dele com delicadeza. O beijo foi breve, mas real. E naquele segundo suspenso, com aplausos falsos ao redor, alguma coisa quebrou entre eles, ou talvez tivesse se revelado. No carro, a caminho de casa, o silêncio era denso. Caio, encostado na janela, tentava agir com naturalidade. "Desculpa, se passei do limite. Achei que seria pior se recusássemos." Leonel não respondeu de imediato. Quando falou, a voz estava baixa. "Não foi o beijo. Foi o que ele me fez sentir." Caio virou o rosto encarando-o. E ali, no escuro do carro, com a cidade passando ao fundo, nenhum dos dois sabia mais o que era encenação e o que era verdade. O jogo estava mudando. E o coração, esse sim, estava fora de qualquer controle. Na manhã seguinte, a mansão estava em silêncio, mas não era o mesmo silêncio frio de antes. Era denso, carregado, como se as palavras presas na garganta dos dois fossem mais altas do que qualquer som. Leonel saiu cedo, alegando uma reunião urgente com os advogados, mas Caio sabia que era só uma desculpa para fugir do que estava sentindo. Ele também precisava de espaço, embora não soubesse o que fazer com ele. Desde o beijo, aquele beijo inesperado, simples e real, tudo parecia diferente. Caio não conseguia parar de reviver o momento, como se sua mente tivesse grudado naquela lembrança. O toque dos lábios, a leveza do gesto,
E o olhar de Leonel depois, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. Não havia mais nada de falso ali. E era isso que assustava. Caio passou o dia sozinho na casa, andando de um cômodo ao outro, perdido nos próprios pensamentos. Na cozinha preparou um café, mas esqueceu de tomar. No jardim tentou escrever, mas as palavras não vinham. Tudo girava em torno de uma única pergunta. O que ele faria quando os 10 dias acabassem? Porque agora, fingir estava ficando doloroso demais. Enquanto isso, Leonel dirigia sem rumo pelas ruas da cidade. Não era seu estilo fugir, mas também não sabia como encarar Caio depois da noite anterior. Algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, sentia-se vulnerável. E mais do que isso, sentia medo. Medo de perder o controle. Medo de querer algo que não podia comprar ou controlar com contratos. No fim da tarde, quando finalmente voltou para casa, encontrou Caio sentado no chão da sala, cercado por folhas de papel amassadas. Ele estava tentando escrever, tentando ocupar a mente, tentando em vão fingir que ainda era apenas um funcionário contratado. Leonel parou na porta, observando em silêncio. Depois se aproximou, tirou o paletó e sentou-se ao lado dele. "Você sempre escreve à mão?" Perguntou com a voz mais baixa do que o normal. "Quando estou confuso, sim. O som do papel me acalma." Caio respondeu, sem olhá-lo diretamente. Ficaram alguns segundos em silêncio. Então Leonel, num gesto raro, estendeu a mão e pegou uma das folhas amassadas. Leu em silêncio. Era uma cena de 2 homens num banco de praça, trocando segredos que não podiam ser ditos em voz alta. "Isso é sobre a gente?" ele perguntou. Caio respirou fundo. "É sobre o que não pode ser dito. Ou não devia." Leonel olhou nos olhos dele e ali havia algo que não se via em entrevistas ou reuniões. Fragilidade. "Eu não quero mais fingir", disse, quase num sussurro. O coração de Caio disparou, mas ele se conteve. "E o contrato?" "Que se dane o contrato. O que me assusta não é o que a gente finge. É o que eu comecei a sentir sem fingir nada." Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, o celular de Leonel vibrou. Uma mensagem. Era de Amanda, sua irmã. Apenas uma frase. Ela voltou. Leonel fechou os olhos por um segundo, como se soubesse o que aquilo significava. "Quem?" Caio perguntou ao perceber a tensão no rosto dele. "Bianca, minha ex-noiva, a mulher que quase destruiu minha reputação anos atrás. Ela sumiu depois de me expor publicamente. E agora está de volta. E com certeza não é coincidência." O nome soou como uma ameaça no ar. Leonel levantou-se, andando de um lado para o outro. "Se ela aparecer na reunião com os investidores, pode desmentir tudo. Dizer que isso aqui é só um teatro e talvez tenha provas. Eu fui ingênuo em pensar que ninguém tentaria me derrubar justo agora." "E o que a gente faz?" Caio perguntou de pé, já sentindo o peso do que estava por vir. Leonel olhou para ele com um olhar firme, mas cansado. "Agora a gente precisa fazer parecer mais real do que nunca. Porque o jogo mudou. E ela joga sujo." Caio engoliu seco. Os próximos dias seriam mais do que uma encenação. Seriam um campo de batalha. E não apenas contra uma ex-rancorosa, mas contra os próprios sentimentos que ameaçavam explodir a qualquer momento. E se você ama histórias que fazem o coração acelerar, já se inscreve no canal para não perder nenhuma próxima. E no meio de tudo isso, uma certeza crescia em silêncio. O amor, quando entra em cena, não aceita papel secundário. 2 dias antes da assinatura do contrato, a mansão Moreon já não era só palco de fingimento. Era um redemoinho de sentimentos à flor da pele. Leonel andava de um lado para o outro, ligando para advogados, reforçando medidas de segurança, tentando prever o próximo passo de Bianca. Caio observava em silêncio, sabendo que havia algo mais por trás daquele pânico todo. Não era apenas medo de perder o contrato. Era medo de perder o controle sobre a própria imagem, sobre o que ele vinha tentando esconder até de si mesmo. E então ela apareceu. Bianca chegou com o sorriso calculado de quem conhece os pontos fracos do inimigo. Alta, elegante, fria como uma tempestade que vem sem aviso. A imprensa a fotografou descendo de um carro preto em frente ao prédio da Moreon Tech. No mesmo instante, os sites de fofoca explodiram. Ex-noiva de Leonel Moreon retorna dias antes da assinatura bilionária. Coincidência?
Caio assistia às notícias com o estômago revirado. Não era ciúmes, ele dizia a si mesmo. Era preocupação. Mas no fundo ele sabia. A simples presença de Bianca no jogo mudava tudo. Naquela noite, Amanda chamou Leonel e Caio para uma reunião de emergência na sede da empresa. Bianca havia solicitado um encontro formal, alegando que queria apenas esclarecer verdades do passado. O clima era de tensão. Todos sabiam que nada viria de inocente. Caio estava nervoso. Não por medo da mentira ruir, mas pelo que sentia agora, porque já não era mais mentira. E ele sabia que Bianca, com seu jeito venenoso, seria capaz de enxergar isso nos olhos dele. Quando ela entrou na sala de reuniões, acompanhada por 2 advogados, o silêncio era cortante. Ela olhou para Leonel, depois para Caio, e sorriu com malícia. Então é com ele que você está agora? Interessante. Bem diferente de mim, mas curioso. Cuidado com o que você insinua, Bianca. Leonel retrucou com o rosto firme. Ela abriu uma pasta sobre a mesa e espalhou alguns papéis. Só quero que todos estejam cientes do que está em jogo. Aqui estão mensagens trocadas entre nós 2 há menos de 1 ano. Fotos também. Provas de que, até bem pouco tempo atrás, você ainda dizia me amar. O público pode se confundir, sabe? Leonel ficou em silêncio por alguns segundos. Caio o olhou esperando por uma reação. Eu estava tentando me convencer disso, mas mentia para mim, como menti durante boa parte da minha vida. Ele então virou-se para Bianca e completou com a voz firme. Eu não te amo. E nunca amei da forma certa. O que estou construindo agora, mesmo que tenha começado por conveniência, está se tornando real. Bianca riu, debochada. Você acha que isso vai convencer os investidores? Que vão apostar milhões num homem instável, envolvido num romance com um faxineiro? Caio se levantou devagar, encarando-a nos olhos. Eu posso não ter pedigree, nem sobrenome de luxo, mas sou o primeiro a estar aqui sem mentir sobre quem sou. Amanda, que até então estava calada, bateu levemente na mesa. Chega. Os investidores não estão interessados em escândalos. Estão interessados em resultados. Se alguém aqui fizer esse acordo fracassar, vai responder por isso, pessoalmente. Bianca recolheu os papéis, mas deixou uma última ameaça no ar. O mundo real não aceita contos de fadas, Leonel. Você vai descobrir isso do jeito mais difícil. Na saída, Leonel e Caio ficaram sozinhos no corredor. Os olhos de Leonel estavam pesados. Ele apoiou-se na parede, respirando fundo. Me desculpa por te colocar nisso, Caio. Eu aceitei. Sabia que não ia ser simples, mas eu não sabia que ia começar a sentir isso tudo. Confessou finalmente. Caio se aproximou devagar. Os 2 ficaram frente a frente, o mundo inteiro girando ao redor deles, e naquele instante nada mais importava. Nem contratos, nem escândalos, nem ex-namoradas furiosas. Então, o que a gente faz agora? Sussurrou Caio. Leonel o olhou com uma mistura de medo e desejo contido. Agora a gente para de fingir. E o beijo que veio em seguida não tinha plateia, nem fotógrafo, nem roteiro. Só 2 homens tentando encontrar abrigo um no outro, mesmo em meio ao caos. Mas o relógio seguia correndo. E no dia seguinte, o maior desafio ainda os aguardava. A apresentação final aos investidores. E talvez a decisão de continuar com o amor, mesmo que tudo estivesse em jogo. O grande dia amanheceu com o céu carregado, como se até o clima sentisse o peso daquela manhã. A sede da Moreon Tech fervilhava de jornalistas, flashes e rumores. Lá dentro, o salão principal havia sido transformado em um ambiente sóbrio e luxuoso para receber os investidores internacionais. Era o último passo antes da assinatura do contrato bilionário, aquele que definiria o futuro da empresa, e talvez também o de Leonel. Caio, de blazer preto e cabelo recém-aprumado por um stylist apressado, estava parado diante do espelho, ajustando a gola da camisa. Nunca se sentiu tão deslocado, mas, ao mesmo tempo, nunca esteve tão certo do que sentia. Ele não era mais apenas o faxineiro que aceitara um acordo maluco por desespero. Agora, havia algo ali que não podia mais ser fingido. Amor, verdadeiro, cru, assustador. Leonel entrou na sala vestindo o terno mais elegante que já usara. Mas o que chamava a atenção não era a roupa, e sim o olhar. Ele parecia mais humano do que nunca, mais vulnerável,
e mais decidido. Está pronto? Perguntou, parando ao lado de Caio. Não, respondeu ele com um meio sorriso. Mas vamos assim mesmo. Leonel segurou a mão dele por um instante. Um gesto simples, mas cheio de significados não ditos. A apresentação começou pontualmente. Amanda abriu os discursos com seu tom firme e técnico. Em seguida, os investidores foram convidados a fazer perguntas. Tudo corria como esperado, até que uma das representantes, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar experiente, interrompeu com uma pergunta inesperada. Senhor Moreon, antes de fecharmos qualquer contrato, gostaríamos de entender o quanto sua vida pessoal pode interferir nos negócios. A senhorita Bianca nos procurou ontem à noite com certas alegações. O salão ficou em silêncio. Os olhares se voltaram todos para ele. Leonel se levantou devagar, ajeitou o microfone e respirou fundo. Obrigado pela pergunta. Eu poderia negar, me defender, explicar cada linha do passado, mas prefiro ser honesto. Sim, houve um relacionamento conturbado com Bianca. Sim, houve erros, mas tudo isso me levou a uma descoberta, que esconder quem eu sou, fingir estabilidade enquanto vivia um vazio, era o verdadeiro risco. Ele olhou para Caio sentado à frente. Este homem ao meu lado não faz parte de uma estratégia. Ele apareceu na minha vida por acaso, e sem saber me mostrou o que é amar sem exigir nada em troca. Se isso for um problema para os senhores, então talvez esse não seja o contrato certo para mim. O salão murmurou surpreso. Amanda engoliu seco. Caio sentiu o coração disparar, sem saber se estava prestes a presenciar um desastre ou um milagre. A senhora de cabelos grisalhos sorriu levemente. Senhor Moreon, empresas podem falhar por falta de verdade. E o senhor acaba de provar que sabe exatamente o que está construindo. Acreditamos em líderes que não têm medo de assumir o que sentem. Contrato aceito. O salão explodiu em aplausos. Amanda suspirou aliviada. Leonel, por um segundo, apenas olhou para Caio, como quem olha para casa. Horas depois, já longe do burburinho, os dois estavam na sacada da mansão, observando o sol se pôr por trás da cidade. O ar era leve, silencioso. Pela primeira vez, sem máscaras, sem mentiras, sem contrato. Então, o que acontece agora, né? Perguntou Caio com um sorriso calmo. Agora você escolhe, respondeu Leonel virando-se de frente. Caio o encarou, sentindo que aquele momento era o verdadeiro clímax da história. Eu escolho ficar, disse sem hesitar. Leonel sorriu de verdade. Não o sorriso ensaiado para fotos ou para reuniões, mas um sorriso de alívio, de paz. Eles se abraçaram ali mesmo, sem promessas grandiosas. Apenas dois homens que sobreviveram à própria resistência ao amor. Dois homens que toparam fingir por 10 dias e acabaram encontrando tudo o que nunca souberam que estavam procurando. Porque o amor verdadeiro não precisa de prazo, contrato ou aprovação externa. Ele só precisa ser sentido e, enfim, vivido. 3 meses se passaram desde o fim do contrato, aquele que, ironicamente, nunca precisou ser renovado, porque o que passou a uni-los não cabia em cláusulas. A rotina de Leonel e Caio se transformou em algo entre o extraordinário e o cotidiano. Eles ainda moravam juntos na mansão Moreon, mas agora havia plantas nas janelas, tênis largados no canto da sala, música baixa pela casa e uma leveza que antes não existia. Leonel seguia comandando sua empresa, com uma postura mais humana e acessível. Era como se amar tivesse tirado um peso que ele carregava sem perceber. As decisões eram mais firmes à equipe mais próxima, e Amanda, que antes temia a fraqueza emocional do irmão, passou a admitir, meio a contragosto, que ele nunca fora tão sólido. Já Caio estava prestes a realizar algo que guardava como sonho antigo, lançar seu primeiro livro. Inspirado nos próprios sentimentos, nas noites em claro e nos dias em que precisou fingir que não estava se apaixonando por um homem impossível, escreveu uma história sobre encontros improváveis e corações que não seguem roteiro. O livro ainda nem tinha nome, mas o mundo ao redor já vibrava por ele. Amanda, ao ler os primeiros capítulos, sugeriu que a Moreon Tech bancasse a publicação como parte de um novo programa de incentivo à arte. Leonel, claro,
Tentou argumentar que isso seria nepotismo emocional, mas Caio só riu e disse: "Não me venha com ética corporativa agora. Você já me contratou como namorado." Naquela noite, sentados no mesmo sofá em que deram sua primeira entrevista como casal, os dois abriram uma garrafa de vinho barato, por escolha de Caio, que dizia que as coisas boas da vida não precisavam vir em rótulos caros. Ali, entre um gole e outro, relembraram os primeiros dias, os tropeços, as mentiras necessárias e os gestos que, mesmo ensaiados, já anunciavam o que viria depois. "Você acha que teria dado certo se tudo tivesse começado de forma comum?" Caio perguntou, apoiando a cabeça no ombro de Leonel. "Acho que eu teria te ignorado, fingido que você não existia, e me arrependido para o resto da vida." Ele respondeu, passando a mão pelos cabelos de Caio, com um carinho que só quem ama de verdade consegue oferecer. "Então, no fim das contas, obrigado pelo seu desespero", brincou Caio, com aquele sorriso que sempre desarmava Leonel. "E eu agradeço por você ter dito sim", completou ele sério. O celular de Leonel vibrou na mesa. Era uma mensagem dos investidores. Relatórios excelentes. A imagem da empresa nunca esteve tão positiva. "O casal é a nova referência de autenticidade no mercado." Caio leu por cima do ombro dele e riu alto. "Amor, você se tornou um case de marketing afetivo. Ótimo. E você virou meu autor favorito." Lá fora, o céu de Saint Verde se tingia com os tons laranjas e dourados do fim de tarde. A cidade seguia seu curso, mas naquela sala o tempo parecia desacelerar. Era um daqueles momentos pequenos, simples e completamente perfeitos. E dessa vez, sem precisar provar nada a ninguém. 10 dias fingindo. Uma vida inteira para viver o que veio depois. E assim, sem pressa, sem contratos, sem roteiros, eles simplesmente ficaram. Porque o que nasce do acaso e cresce com cuidado, floresce de um jeito que nem o destino é capaz de impedir. E assim, termina a nossa história, que começou com um acordo improvável e terminou com a descoberta mais profunda e verdadeira que alguém pode viver. O amor real. Aquele que não se compra, não se força e não se planeja. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar cada parte dessa jornada intensa, cheia de reviravoltas, emoções e sentimentos que muitos tentam esconder, mas que, quando aparecem, transformam tudo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal. Curte o vídeo, porque isso ajuda muito a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo o que mais te emocionou, qual parte te prendeu, ou até mesmo se você se viu em algum desses personagens. A sua participação faz toda a diferença. Até a próxima história.